Remo encaminhou a contratação de um atacante do Flamengo, Botafogo, Curitiba, Vitória e Mirassol encaminharam novos reforços. A situação de Neymar no Santos fica ou não fica, e o Corinthians com um novo executivo de futebol. Atualização do mercado agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Vamos atualizar mais uma vez as principais contratações do mercado no dia de hoje, dia 27 de dezembro, meu camarada. Vamos falar de diversos times, né? Remo, Vitória, Curitiba, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Inter. O que você quiser assistir tá aqui no cursor dividido certinho, mas antes de mais nada, se inscreve no canal. Aqui a gente está atualizando todas as novidades do mercado da bola 2026, as principais contratações. Todas as noites você vai ficar super bem informado, então não deixa de se inscrever. Passamos dos 110 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante. Vamos começar com a bizarrice do dia, na minha opinião, tá? Corinthians anunciou Marcelo Paes. E eu vou te falar uma coisa, eu não acho bizarro o Corinthians contratar o Marcelo Paes e nem o Marcelo Paes aceitar uma proposta do Corinthians. Marcelo Paes é um cara muito qualificado, muito competente, e o Corinthians é um dos maiores times do Brasil, da América do Sul. Então, nisso não tem bizarrice nenhuma. Qual é a bizarrice? Eu tenho certeza que você já xingou algum jogador do seu time que trocou por um rival, ou que foi pra Europa receber mais, ou que foi pra um clube diferente pra receber mais. Você já falou, pô, esse cara é mercenário, jogador mercenário, foi pra receber... Meu irmão, isso aqui agora é um torcedor que foi do seu clube do coração para outro clube por conta de uma proposta financeira. Não tô chamando o Marcelo Paes de mercenário, mas isso aqui para mim é novidade, tá? Marcelo Paes, que foi presidente do Fortaleza, mudou a história do Fortaleza, né? Transformou o Fortaleza na potência que foi aí nos últimos anos. Aí depois transformou o Fortaleza em SAF, ele se tornou o CEO da SAF, né? O cara à frente da SAF. Acabou rebaixando o Fortaleza. Então, apesar dele ter mudado a história do Fortaleza, ele sai no momento ruim, né? Abandona o barco no momento ruim, né? Então Marcelo Paes, que é torcedor do Fortaleza, sai do Fortaleza para ficar à frente agora do Corinthians, né? Ele vai ser o substituto do Fabinho Soldado, que tá aí para pintar no Internacional, tá? Então ele vai ser ali o mais novo dirigente do Corinthians à frente aí do futebol do Corinthians, né? A função terá fortalecer processos internos, contribuindo com sua experiência em gestão esportiva. Então é um novo executivo de futebol do Corinthians. Ele ocupava cargos na gestão do Fortaleza desde 2017. Então, cara, o Fortaleza perde assim a sua principal cabeça, tá? Principal cabeça do Fortaleza, provavelmente Marcelo Paes um dia voltará ao Fortaleza, mas isso aqui pra mim é uma notícia bizarra. Comenta aqui embaixo o que você acha de um torcedor sair do seu time do coração pra dirigir um outro clube aí no Brasil. Agora vamos falar de Neymar e Santos, essa novela, né? Santos tentando renovar com o Neymar, e temos aí contagem regressiva, né? O contrato do Neymar com o Santos acaba daqui a 4 dias e ainda não tem a sua renovação concretizada. Então o Santos começou na sexta-feira a sua pré-temporada para 2026. Os jogadores realizaram atividades físicas definidas pela preparação do clube de maneira virtual, enquanto a diretoria aguarda a definição do futuro de Neymar. Neymar realizou sessões de fisioterapia em casa, né? Ele que passou por uma cirurgia, por uma leve correção no menisco, né? Então ele deve voltar realmente a fazer atividades físicas daqui a uns 10, 20 dias. Neymar se preparando para um ano de Copa do Mundo. Há otimismo para que nos próximos dias Neymar assine a renovação por pelo menos mais 6 meses. Então há esse otimismo, mas eu tô achando muito estranho aí essa demora na renovação do Neymar, que tem a previsão de 1 mês de afastamento antes de ter atividade, né? Então o próprio Santos conta que Neymar só estará disposto a jogar, né, no início do Brasileirão. Então o Neymar ainda não assinou sua renovação com o Santos, beleza? Pulando agora pro Curitiba, que anunciou não, mas encaminhou mais uma contratação. Meia Gustavo, ex-Sport, ele estava no Shabab Al-Ali do Emirados Árabes Unidos, né? E vem por empréstimo junto ao Curitiba. Isso daqui, cara, é criatividade do Curitiba, tá? Então ele traz um meia de 23 anos, revelado na base do esporte. Você, torcedor do esporte que tá assistindo esse vídeo, pode botar aqui nos comentários
O que você acha do Gustavo, né? Que foi revelado por lá. Ele vai ser reforço do Curitiba nos próximos dias. Deve estar no CT para fazer exames médicos e assinar, né? Gustavo pertence ao Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Tem contrato até metade de 2027, mas estava emprestado ao Dubai United, né? Então, vai ficar um ano no Curitiba para tentar aqui reativar a sua carreira, né? Essa notícia foi primeiro divulgada pelo NE45 e confirmado pelo GE. Ele ganhou projeção nacional em 2021, quando foi um dos poucos destaques positivos do Sport naquela Série A que o Sport foi rebaixado. Então, naquela temporada, com 19 anos, ele fez 2 gols e deu 4 assistências. Então, foi um dos destaques. Acabou sendo vendido em 2022 por 11 milhões de reais, né? E agora deve retornar ao futebol brasileiro para reforçar o Curitiba, né? Então, o Curitiba tá trazendo uma alternativa de um meia jovem, né? Acredito que o Curitiba ainda precisa de mais um meia que consiga dividir o peso com o Josué para a temporada 2026. Um meia um pouco mais experiente. O Gustavo, eu acho que ele é um terceiro ali de meio campo, tá? Talvez o terceiro reserva do meio campo. O Curitiba precisa de um meia diretamente reserva ao Josué e que consiga segurar esse rojão para dividir essa responsabilidade com o Josué entre titularidade e reserva, tá? O Gustavo é uma excelente aposta e tudo mais, mas na minha opinião, Curitiba precisa de um meia ainda mais experiente, tá? O Remo anunciou, ainda não anunciou, né? Mas encaminhou a contratação de Carlinhos. Carlinhos, que pertence ao Flamengo, disputou a Série A de 2025 pelo Vitória. O Flamengo já informou que não vai aproveitar o Carlinhos. A gente sabe muito bem que o Marcos Braz tem muitos contatos no Flamengo, então chegou lá, fez a proposta e parece que está encaminhada mais uma contratação. Um centroavante chegando para o Remo, primeiro centroavante. A gente sabe que o Carlinhos, para quem não conhece o histórico do Carlinhos, né? O Carlinhos, ele se destacou muito no Campeonato Carioca de 2024. Jogando pelo Nova Iguaçu. Nova Iguaçu foi finalista, o Carlinhos foi um dos artilheiros do campeonato. E aí logo depois o Flamengo contratou o Carlinhos. Ele jogou a temporada 2024 pelo Flamengo como um terceiro reserva ali do Flamengo, né, atrás de Pedro e Gabigol. E aí em 2025 o Flamengo fez a opção por emprestá-lo ao Vitória. No Vitória ele até começou razoavelmente bem, mas não fez uma boa temporada pelo Vitória. Perdeu posição ali pro Renato Kaiser, né? O Renato Kaiser foi disparado ali o melhor centroavante do Vitória na temporada de 2025, e agora o Carlinhos recebe uma nova oportunidade num clube de Série A, que é o Remo. Carlinhos é um cara muito goleador, é um cara alto, esguia, é um cara matador, ele se coloca bem ali na área, né? Mas é um jogador que não tem todo aquele refino com a bola. Tu não pode esperar um Pedro Rocha, né? O cara que joga muito bem com a bola, não. Esse é o cara finalizador, é o cara do último toque, é o cara que vai fazer gols de cabeça, vai dar o último toque. Ele até tem uma certa boa dá pra dizer que é uma boa condução de bola para um centroavante, uma boa velocidade para um centroavante. É um cara esguio, né? Fininho, mas não é, meu Deus, esse cara tem que ser indiscutível centroavante do Remo. Na minha opinião, não. Mas é uma boa contratação. É um jogador que já tá há 2 temporadas aí disputando a Série A. Mesmo que não tenha ido bem na Série A, o Carlinhos disputou a Série A nas últimas 2 temporadas, então é um cara com experiência. Quem divulgou essa informação primeiro foi o jornalista Vene Casagrande. O Vitória não quis renovar o vínculo porque teria que desembolsar 4,5 milhões para permanecer com o Carlinhos. O Vitória não teve interesse. Ele fez 4 gols em 23 jogos pelo clube baiano. Não é uma média boa, mas também não é uma média horrorosa, né? Então, o Flamengo queria rescindir o contrato com o Carlinhos, mas aí apareceu essa oportunidade do empréstimo sem custos, e aí o Flamengo não vai pagar nenhuma parte do salário. O Remo vai pagar o salário inteiro, tá, do Carlinhos. Então, chega aí a contratação de um atacante do Flamengo para tentar reforçar o elenco do Remo. O Remo está começando a engrenar nessa janela. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa daqui a 1 mês e o Remo fez 3 contratações, né? Então precisa de pelo menos mais umas 7, tá? Para começar a deixar esse elenco um pouco mais maturado para jogar a Série A. No Botafogo, Lucas Vidalba foi aprovado nos exames médicos e é o segundo reforço do Botafogo. Então, o atacante uruguaio que estava no Nacional do Uruguai
será reforço e será jogador do Botafogo, informou o canal do TF. Vidalba se apresentará com o elenco no início de janeiro, tá? O Botafogo já tinha contratado o zagueiro Riquelme lá no iniciozinho da janela e agora contratou o Vidalba, que é um atacante que se destacou pelo Nacional do Uruguai, jogando no Campeonato Uruguaio, que a gente sabe que é um campeonato de nível muito mais baixo, só que se tem um scout que eu confio no Brasil, é o scout do Botafogo. O Botafogo pagou 3 milhões de dólares, pagará ao Nacional 3 milhões de dólares, tá? Contando bônus. Então, assim, o máximo que essa operação pode chegar é 16 milhões de reais, contando bônus e metas futuras, por 85% dos direitos econômicos do Vidalba. É um ponta-direita jovem de 24 anos, marcou 4 gols e aqui o principal, deu 9 assistências pelo Nacional. Então é um ponta que dá bastante assistências, é um cara veloz, um cara que joga bem com a bola e sabe fazer os seus golzinhos ali, né? Um gol a cada 10 jogos, não pode esperar muitos gols dele não, mas é um cara que o Botafogo tá precisando de pontas, né? Os pontas do Botafogo nessa temporada não se destacaram muito, né? Mas o Botafogo tem boas promessas pro ano que vem, como o Barreira e o próprio jogador argentino lá. Como é que é o nome? Cara, me deu um branco, mas o menino argentino que veio do Vélez, de 19 anos. Então, o Botafogo tem o Montoro. Lembrei do nome. Montoro, pra mim, é o melhor jogador do Botafogo, tá? Não sei nem como é que eu esqueci o nome dele. Mas o Botafogo tem boas promessas pro ano que vem, mas tanto o Barreira quanto o Montoro, eles jogam mais pro meio, né? Eles são jogadores que jogam mais pelo meio. Então, o Botafogo reforçando aí a ponta com o Vidalba, tá? Botafogo está otimista para renovar com Barbosa. Barbosa, que também tem o seu contrato terminando no fim de 2026, tem mais um ano de contrato, está em processo de renovação, pediu também um aumento salarial, assim como o Marlon Freitas, e me parece que o Barbosa ficará no Botafogo porque ele já deixou claro a sua intenção de permanecer no clube. O Botafogo descarta qualquer possibilidade de negociar Barbosa nesse momento. Já surgiu notícia, né? O Botafogo está interessado no meia do Fluminense, um jovem, o Wallace Davi, e já surgiu a notícia de que o Fluminense poderia querer envolver o Barbosa na negociação. Mas, aqui segundo o Fogão Net, o Botafogo não tem intenção nenhuma de negociar o seu zagueiro, o seu xerifão, ainda mais com o rival, né? Então, Barbosa está em vias de renovar o seu contrato com o Botafogo. Christian Medina, um jogador que Anselmi, novo treinador do Botafogo, pediu, e o Botafogo fará de tudo para contratar o volante, tá? Então, Christian Medina, que tem ali, ó, a diretoria alvinegra vai trazer o volante do Estudiantes nos próximos dias, vai tentar trazer, né? Existe a concorrência de outros clubes como Fluminense, Flamengo e Leicester, da Inglaterra, segundo noticiado na imprensa argentina, ó. Cara, mas eu vou falar para você, o Fluminense não tem interesse, tá? No Medina. Isso daqui já foi desmentido pelo próprio Fluminense. O Fluminense está fora dessa briga. O Fluminense não tá de olho no Medina. Não passou nem perto, não tá nem no radar do Fluminense. Então essa informação aqui já foi desmentida pelo Fluminense, tá? Setoristas do Fluminense já desmentiram essa notícia aqui de que o Fluminense está na briga por Medina. O Flamengo e o Leicester não tem informação. Então a gente tem que acreditar no que tá escrito aqui. Mas a informação que é um fato é que o Botafogo vai tentar de tudo para contratar o Medina, volante argentino que foi campeão argentino com Estudiantes e foi vice-campeão da Libertadores lá em 2023, quando jogava pelo Boca Juniors, perdendo para o próprio Fluminense. Então o Botafogo aí querendo reforçar a sua volância depois de perder Marlon Freitas. Outro jogador que o Botafogo tá sondando é o Ramon, lateral que pertence ao Inter e foi bem pelo Vitória. Ramon, que foi revelado pelo Flamengo como uma grande aposta, né, uma grande joia, não rendeu logo de cara, foi pro Inter, não foi bem, mas dessa vez fez uma boa temporada no Vitória. O Vitória tem a intenção de permanecer com o Ramon, mas o Botafogo está sondando com o próprio jogador, tá? Segundo informação da jornalista Liliane Real, que cobre lá, né, o Internacional, o Botafogo sondou com o empresário dele a possibilidade de contar com o Ramon. O Vitória teve a intenção, né, de comprar o Ramon, mas ele já recusou a primeira oferta por conta de questões salariais. Então o Botafogo tá de olho aí no próprio Ramon, que foi bem nessa temporada. E Marlon Freitas, vai ou não vai? Cara, a situação de Marlon Freitas é a seguinte, tá tudo encaminhado, porém, né, discorre aqui o Globoesporte.com numa matéria assinada pela Bárbara Mendonça, que é o seguinte: o Marlon Freitas, ele tem direito a 10%. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos do Marlon e o Marlon tem 10%. A princípio, o jogador abriu mão desses 10% para poder facilitar a transação. Só que agora, os empresários dele
querem esse montante aí na reta final da negociação. Então o Palmeiras fechou ali um negócio de 33 milhões de reais e teria que dar mais 3 milhões de reais para os empresários do jogador, para o Marlon Freitas. E é isso que está travando. O Palmeiras não concorda em pagar mais esse valor, inclusive por conta da mudança aí nessa reta final aí, na mudança dos parâmetros da negociação. Inclusive o Marlon Freitas não está sendo bem aceito pela torcida do Palmeiras, tá? Então eu acho que se forçar muito, o Palmeiras desiste da negociação, hein? E aí, meu irmão, o Marlon Freitas vai permanecer muito queimado no Botafogo. Então, é bom abrir mão desses 10%, né? No Vitória, meu camarada, contratação anunciada. Falamos do Mateuzinho aqui ontem, se não me engano, lateral direito vindo do Cuiabá. Assinou o contrato por 3 anos com o Sport. O Sport aí compra dessa vez o seu novo lateral direito, vendeu por 600 mil dólares. Então, olha só, o Cuiabá tinha comprado em 2023 por 1 milhão e 300 mil e agora vendeu por 3 milhões e 300 mil. Então, meu camarada, 3 milhões de reais que o Vitória vai ter que desembolsar pelo seu novo lateral direito para a temporada 2026. Serão 3 parcelas de 200 mil dólares, ou seja, 3 parcelas de 1 milhão de reais. Então, o Vitória ainda tem uma opção de compra de mais 10% no futuro. Então, Vitória chega para substituir o Cáceres. Uma boa contratação para o Vitória. Já tinha falado disso no vídeo anterior. Então, mais uma contratação chegando no Vitória. No Atlético Paranaense, Lucas Sacha, mais uma vez, não demonstra interesse em se transferir para o Atlético, né? O Lucas Sacha disse que quer permanecer, conversou com o Thiago Carpini, novo treinador do Fortaleza, e vai permanecer por lá. É um dos principais pilares do Fortaleza para a Série B de 2026. É a segunda tentativa, né? O Atlético já tinha tentado no meio do ano ali a contratação do Sacha para reforçar a Série B, mas o Fortaleza resolveu manter e agora, mais uma vez, depois desse interesse, recebeu um sinal de que o Sacha quer permanecer mesmo no Lion, cara. O Bahia renovou o contrato com o Luciano Juba. Luciano Juba, que foi destaque do Fortaleza, chegou até a seleção brasileira e não estava ali com seu contrato terminando, né? Ainda tinha bastante tempo, tinha 2 anos de contrato ainda, mas resolveu fazer uma valorização do seu jogador, aumentar a multa e aumentar o tempo de contrato. Agora vai até o final de 2029. É bom segurar ele porque ele está muito valorizado no mercado interno e externo com a convocação para a seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, para mim, foi o melhor lateral esquerdo da temporada no futebol brasileiro. Então, o Bahia renova com o Luciano Juba. Para mim, uma decisão muito acertada. O Internacional está demonstrando interesse no Borducci, tá? E o Bahia está pedindo Bruno Gomes em troca. Então, pode existir essa troca de reforços, né? O Bahia em busca aí do Bruno Gomes e o Inter querendo o Iago Borducci. Então, pode ser que essa negociação saia, né? Então, a proposta do Bahia inclui, além da liberação do Borducci em um empréstimo com opção de compra, a chegada de Bruno Gomes. Contudo, a diretoria colorada não se interessou por essa oferta e a negociação está travada, não avançou. Então, existe a possibilidade, porém, meu camarada, também quer rir, quer fazer sorrir, né? Também, né? Então o Inter quer o jogador, mas também não quer dispensar o seu, né? Então essa negociação por enquanto está travada, beleza? Vitão, que estava encaminhado com o Cruzeiro, parece que agora se acertou com o Flamengo. Na verdade é o seguinte, o Vitão estava acertado com o Cruzeiro, mas ele tá meio que fazendo leilão, é o que tá aparecendo. O Cruzeiro já disse que desistiu do Vitão, tava praticamente acertado e agora o Flamengo se acertou com o Inter e está a negociar condições salariais com o jogador. Então o Flamengo está muito perto de ser a primeira contratação do Flamengo para a temporada de 2026, zagueiro que está muito requisitado no mercado, né? O Palmeiras demonstrou interesse, o Cruzeiro e agora o Flamengo, os 3 principais times ativos no mercado, né? Os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2025, né? Tiveram interesse no Vitão. Vitão, um excelente zagueiro com boa saída de bola, velocidade, estatura. Então, pode ser agora o novo reforço do Flamengo, que já havia feito uma primeira proposta e o Flamengo tinha recusado. Só que agora, meu irmão, olha a proposta do Flamengo. Perdão da dívida por Thiago Maia, o Inter deve o Flamengo há muitos anos, tá? E pagar o restante do valor do jogador à vista. A transação total gira em torno de 10 milhões de euros. Ou seja, tira 21 milhões de euros, que é o que o Inter tem de dívida pelo Thiago Maia. O Flamengo vai pagar à vista 44 milhões de reais para o Internacional. Vai encher as burras do Internacional, tá?
Vitão aí vende na hora, Internacional. Vende na hora, vai na fé. Se o Flamengo quer, vale muito a pena por esse valor aí. E ainda fica com o Thiago Maia em definitivo aí. Já é definitivo, mas tem essa dívida abonada, tá? Novela Felipe Luiz, fica ou não fica? Saíram muitas coisas na imprensa, muitos boatos de que Felipe Luiz teria pedido 5 milhões de reais por salário. Isso, já digo pra você, é mentira, tá? Numa negociação, cara, entre clube e um profissional, existem dois lados, cara. Existe o lado do clube e o lado do profissional. Quando o clube quer destravar a renovação, ele lança um monte de notícia no mercado pra pressionar o outro profissional. E o profissional lança um monte de notícia no mercado para pressionar o clube. Bom é o jornalista que pega os dois lados e faz uma notícia imparcial. E não só com a ótica de um lado ou com a ótica de outro lado. Tem que ter uma boa apuração dos dois lados. A notícia que dizia que o Flamengo queria, que o Felipe Luiz queria 5 milhões de reais por mês, era só uma notícia vinda de um dos lados. A notícia de que o Felipe Luiz ia para o Atlético de Madrid também era notícia que vinha só de um dos lados. O que acontece? O Felipe Luiz aceitou receber menos do que ele queria e ele queria um salário que era o maior do Brasil. O Flamengo fez uma proposta com um salário reduzido, menor ainda do que o salário do Abel Ferreira, que recebe próximo de 3 milhões lá no Palmeiras, mas o Felipe Luiz vai ser um dos principais treinadores na questão salarial do Brasil. Só que qual é o problema? O Felipe Luiz aceitou essa proposta. Vamos supor aqui, vou chutar um número, tá? Não é informação, é um chute, só pra você entender. 2 milhões de reais, tá? 2 milhões de reais que ele aceitou receber. Só que o Flamengo fez essa proposta para a comissão técnica inteira. Aí o Felipe Luiz falou, não, para os outros dois você vai ter que negociar o salário dele separado. Só para mim é 2 milhões de reais. Só que o Flamengo não tá aceitando isso. Ele quer ter um custo total com a comissão técnica abaixo dos 3 milhões de reais. E aí não tem condição, né? A proposta feita pelo Flamengo é de 5 milhões de euros para o Felipe Luiz pelo contrato, né? 5 milhões de euros pelo contrato aí de um ano. Então vamos ver se o Flamengo consegue ou não. Olha lá, de acordo, recebeu uma proposta abaixo do que ele pedia e compôs esse salário com bonificações por metas e multa rescisória, né? Então ele vai receber menos ainda do que o Tite recebia no início, né? Pelo Flamengo, tá? Vamos ver se o Felipe Luiz fica ou não no Flamengo. Deve ficar. No Fluminense, cara, o Fluminense chegou a fazer contato por Fabinho, atleta revelado em Xerém, se destacou no Liverpool, atualmente tem sido convocado para a seleção brasileira, recebe 13 milhões de reais no Al-Ittihad, mas o jogador disse que não deseja voltar ao Brasil. Então, Palmeiras, Vasco e Fluminense que tinham esse interesse, podem tirar o cavalinho da chuva aí, porque ele nesse momento não tem vontade de retornar ao Brasil. Ele que tem mais 6 meses de contrato lá na Arábia. E meu camarada, 6 meses ganhando 13 milhões, faz as contas aí, cara. O maluco vai ganhar ali 78 milhões de reais ainda, em 6 meses. Então eu também não teria interesse de voltar nesse momento. Quem sabe no meio do ano. Fluminense chegou a sondar também o nosso jogador do Fortaleza, né, o Moisés. Mas o Moisés disse que não tem interesse em sair do Fortaleza, vai permanecer no Leão do Pici para a próxima temporada, mais um, assim como o Sacha, que vai permanecer para tentar trazer o Lion de volta para a Série A. Sobre Cebolinha no Fluminense, o Flamengo barrou negociações por Cebolinha. Alguns outros clubes tinham interesse no Cebolinha, mas o portal Saudações Tricolores apurou que o rubro-negro fechou as portas para uma venda imediata do jogador. O Flamengo deu uma resposta negativa ao Fluminense logo de imediato, deixando claro que não pretende negociar Cebolinha. Como torcedor do Fluminense, graças a Deus, não gostaria de Cebolinha no Fluminense. E as rapidinhas da noite, meu camarada. Mirassol anunciando aí, encaminhando a contratação do centroavante André Luiz, ex-Botafogo, ex-Grêmio. Foi destaque no campeonato japonês aí nos últimos anos, né? Ele tava no campeonato japonês, não é isso? Olha isso, cara. No futebol asiático, ele fez 36 gols em 68 jogos ao longo de 2 temporadas. O cara tem uma média aí de mais de 2 gols. Né? Não, ele tem meio gol por jogo, né? Mais de 2 gols, eu viajei muito. Ele tem a média de mais de meio gol por jogo. O que isso quer dizer? A cada 2 jogos ele faz um gol. Uma boa contratação, tá? Mas vamos ver se ele tá nesse ritmo aí de Brasileirão, que no Japão a gente sabe que o negócio é mais leve, né? O Fortaleza, cara, encaminhou a contratação de Mailton por empréstimo. Mailton, que foi destaque da Chapecoense no primeiro semestre, chegou ao São Paulo no meio do ano, fez só 10 jogos pelo São Paulo e agora vai ter muito espaço para jogar a Série B
pelo Fortaleza, ele foi muito bem pela Chapecoense, era o principal jogador da Chapecoense nessa temporada, e o Lion vai pagar todos os salários aí do lateral direito Mailton, chegando aí para disputar a posição lá no Fortaleza. O Fortaleza que perdeu o Tinga, né? O Tinga foi pro Curitiba. O Bragantino oficializou a contratação do Ignácio Sousa, ex-Penharol, mais um jogador jovem chegando no Bragantino. Tem um contrato até o final de 2030. O Bragantino investindo aí em jogadores jovens, como sempre. Vamos ver, né? Atleta que tem passagem pela seleção da base do Uruguai. E o Avaí anunciou a contratação do Gabriel Simples, jogador do Sub-20 do Santos, jogará no Avaí na temporada de 2026. Então o Avaí, que tá com um orçamento pequeno para essa temporada, tá sendo bastante criativo no mercado, traz uma aposta para a temporada. Cara, essas foram as principais atualizações do dia, mas amanhã tem mais, então não deixa de se inscrever, deixa a curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!